Havendo quórum, declaro abertos os trabalhos da CPI dos radares, continuando a tarde de hoje com mais um depoente, a presença de mais um depoente. Gostaria de cumprimentar os senhores vereadores aqui presentes, vereador Pedrão, vereador Ed, vereador Ricardo e os servidores da Casa Legislativa também. Começando os trabalhos, eu queria perguntar se o senhor está na companhia de seus advogados, pudesse apresentá-los e pedir aos advogados pudessem fazer a devida habilitação junto aos autos desta comissão. Por favor. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, senhores servidores, apenas para fins de registro, nome dos advogados Adriano Bretas, OAB 38524, seccional do Paraná, e André Pontaroli, também OAB Paraná 38487. Senhor presidente, honrando o compromisso anteriormente assumido por ocasião da inquirição da nossa outra cliente, Aline, eu já fiz chegar às mãos da mesa, da secretaria da mesa, a procuração da nossa anterior cliente, e agora faço chegar às mãos de Vossa Excelência a procuração do Luiz Henrique, que está sendo ouvido agora. Perfeito, então. Passo aqui para a Procuradoria da Casa também, para análise. O senhor Adriano Bretas e André Pontaroli, né? Só para lembrar aqui, então. Começando aqui com o senhor Luiz Henrique Moreira, a quem eu queria agradecer pela presença, que vem até esta CPI após expediente externo de intimação expedida pelos trabalhos desta comissão. Senhor Luiz Henrique Moreira, eu tenho aqui um termo de compromisso que eu queria passar para o senhor, que o senhor pudesse olhar junto dos seus advogados e pudesse ler e assinar ao final, tomando a iniciativa justamente de começar os trabalhos de questionamento dos vereadores. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Certo. Reiterando mais uma vez o mesmo respeito já anteriormente consignado por essa Casa de Leis e por cada um de Vossas Excelências que compõem essa comissão parlamentar de inquérito, a recomendação da defesa técnica no que tange a oitiva do nosso constituinte, Luiz Henrique Moreira, é no sentido de que ele exerça o seu direito constitucional de se reservar o silêncio, sem prejuízo, repito, do respeito que nutrimos por essa colenda casa, mesmo porque existem apurações em esferas paralelas nas quais o nosso cliente encontra-se indiciado no bojo de um inquérito policial que apura exatamente os mesmos fatos, ou, enfim, fatos conexos aos que estão sendo dirimidos por esta Casa de Leis. Então, a nossa orientação ao nosso cliente, senhor presidente, no sentido de que se reserve um direito ao silêncio e, nesta condição, restaria prejudicada a assinatura do termo de compromisso. Por favor, o termo de compromisso, então. Da mesma forma que vocês utilizaram a estratégia, vocês, senhores advogados, que utilizaram a estratégia com a dona Aline, agora há pouco, no depoimento da sua cliente, vou iniciar aqui falando da intenção dos trabalhos dessa CPI. CPI composta aqui por 5 membros dessa Casa Legislativa que tem a intenção aqui como instrumento político de trazer o esclarecimento à nossa cidade, à sociedade de Florianópolis, dos fatos que ocorreram, que trouxeram a Polícia Federal a fazer uma investigação em que desencadeou uma operação chamada Ave de Rapina, que todos são sabedores. Então a intenção nossa, simples, de trazer o senhor Luiz aqui para poder depor na qualidade de testemunha desta CPI para nos ajudar, contribuindo aqui esclarecendo alguns questionamentos dos senhores vereadores. Volto a perguntar se o senhor Luiz, junto dos seus advogados, a intenção realmente é de permanecer em silêncio. No microfone, por favor, senhor Luiz. Eu gostaria de me reservar o direito, por orientação dos meus advogados, de permanecer em silêncio, sim. Poderia pelo menos o senhor falar o seu nome completo, a sua idade e o local de onde o senhor nasceu? Luiz Henrique Moreira, eu tenho 50 anos e sou natural de Palhoça. Natural de Palhoça. O senhor é proprietário da empresa Sinasc ou é
sócio, proprietário ou é fundador? Eu me reservo ao direito de permanecer em silêncio. A sua formação, o senhor tem como passar para a comissão? Sim, eu tenho um nível superior incompleto. Nível superior incompleto, qual é, em qual curso? Eu me reservo ao direito de ficar em silêncio. Perfeito. A sua atuação na empresa, o senhor poderia falar para nós qual era? De comando, era de comandado? De que forma que o senhor atuava na empresa? Eu me reservo ao direito de ficar em silêncio. Senhores vereadores, eu tenho visto aqui que a gente tem feito inúmeros questionamentos em algumas estratégias de defesas, por mais que sejam embasadas na Constituição, é um direito do senhor em permanecer em silêncio durante todo o questionamento que é feito desta CPI, por senhores membros. Eu consulto se os senhores têm algum questionamento a fazer, porque eu vou começar aqui a ler alguns relatos apresentados pela Polícia Federal, em que escutas telefônicas a empresa é constantemente citada, em que a empresa ao qual o senhor depoente, o senhor Luiz Carlos, na tarde de hoje está aqui, que representa essa empresa, segundo a Polícia Federal, fazia parte de um esquema dentro da Prefeitura de Florianópolis de favorecimentos. E eu gostaria de perguntar se os senhores têm algum questionamento a fazer antes que eu possa começar a fazer a leitura justamente dessas perguntas que fazem parte do relatório. Questão de ordem, presidente. Por favor. Eu pergunto, na verdade pode ser até os advogados, se por acaso a gente fizer ela fechada, sem imprensa, sem áudio, uma reunião de trabalho, teria interesse em somar com a CPI, ou mesmo assim vai querer indicar que seja feito, o cliente fique em silêncio? Senhor vereador, eu acredito que o meu próprio cliente poderia responder essa indagação, mas de qualquer forma, independentemente de qualquer coisa, a nossa orientação enquanto defesa técnica permanece sendo a mesma, mas caso ele queira, mesmo assim, uma reunião reservada, é uma faculdade, enfim, que Vossa Excelência tenha pondo. Então eu direciono a minha pergunta ao amigo, se tirando a imprensa, com o objetivo de tu ajudar os trabalhos, sem que te prejudique, tens interesse em ajudar, realmente? Eu, vereador, me reservo ao direito de permanecer em silêncio. Eu não tenho nada a acrescentar. Presidente, então Diante fica... até do requerimento do senhor vereador Edmilson, pergunto para o senhor, esclarecendo, a ideia justamente do vereador é de, se o senhor quiser contribuir de uma outra forma, seja ela sem a presença da imprensa, somente dos vereadores, para poder contribuir com esta CPI, para esclarecer alguns questionamentos que temos a fazer. O senhor estaria de acordo ou vai permanecer em silêncio? Não, presidente, com o respeito que eu tenho à Câmara Legislativa, mas eu não tenho nada a acrescentar, por esse motivo que eu permaneço em silêncio. Então tá, vamos dar sequência aqui então aos trabalhos. Eu vou fazer aqui um breve resumo, segundo o relatório da Polícia Federal, em que nesse relatório o senhor Luiz Henrique Moreira, o senhor já mesmo se apresentou, está aqui na tarde de hoje, sentado nessa cadeira onde já tiveram vários depoentes, em que o senhor, através desse relatório, é responsável por integrar organização criminosa com atuação dentro do Legislativo e Executivo do município de Florianópolis, especializada em corrupção no tocante ao favorecimento da empresa Sinasc, visando a celebração e manutenção de contratos milionários com o referido ente federativo. Responsável pelo pagamento constante de vantagem indevida feitos pelos representantes na empresa Sinasc, em troca de favorecimento em contratos administrativos com o município de Florianópolis e suas entidades administrativas indiretas. Artigo 333 e artigo 71 do Código Penal. Responsável pela liberação criminosa, a pedido de Júlio Pereira Machado e Adriano João de Melo, de valor devido junto à Sinasc e, consequentemente, retirada do veículo Ford Escort, placas MAS 7948, da lista de leilão do DETRAN, mediante a alteração e exclusão de dados corretos do banco de dados da administração pública, obtendo vantagem para o proprietário do carro, Rogério Luiz da Silva.
artigo 313 do Código Penal. O senhor tem ciência da acusação feita justamente por esse inquérito da Polícia Federal? Eu gostaria de me reservar o direito de ficar em silêncio, Excelência. Perfeito. Então vamos seguindo os trabalhos. Presidente, só questão de ordem. Questão de ordem, vereador Edmilson. Com todo respeito à nossa CPI, mas vou pedir licença para dar continuidade de outros trabalhos, que esse aqui, infelizmente, o nosso amigo não está a fim de contribuir. Tudo bem, vereador? Eu peço o vereador Pedro de Assis pudesse ocupar o assento do vereador Edmilson aqui, ao lado. E vou fazer uma pergunta até diante da saída do vereador Edmilson aqui. Eu quero fazer um questionamento para o senhor. O senhor tem ideia de quanto essa Casa Legislativa está gastando nesse momento para tentar obter o esclarecimento do senhor que vem até esta casa, baseado num relatório da Polícia Federal, sendo investigado e fazendo parte, segundo o relatório da Polícia Federal, que supostamente o senhor faz parte de uma organização criminosa? O senhor tem ideia do custo que para a cidade de Florianópolis e seus milhares de contribuintes, do custo que tem para a Câmara Municipal, do custo que tem para os cofres públicos? Nós estarmos aqui e o senhor não contribuir, embora eu respeitando o direito constitucional que o senhor carrega embaixo do braço através da orientação de seus advogados, mas eu gostaria de perguntar se o senhor vai continuar em silêncio, porque eu tenho alguns questionamentos aqui que realmente são de acusações graves diante da Polícia Federal, da investigação apresentada através desse relatório. Diante do que já foi falado, Excelência, eu me reservo o direito de permanecer em silêncio, de continuar em silêncio. Ok. Vou citar alguns nomes, com algumas fotos. Eu gostaria de saber se o senhor conhece. Só me falar se conhece ou não. Theo Matos. Eu me reservo o direito de ficar em silêncio, Excelência. O senhor Luiz, o senhor conhece o Adriano Melo? Eu me reservo o direito de permanecer em Ele é silêncio. agente público, para esclarecer o senhor, lembrar o senhor, de repente o senhor consiga nos ajudar. Agente público da Guarda Municipal de Florianópolis, já foi diretor de operações do IPUF. O senhor o conhecia? Eu me reservo o direito de permanecer em silêncio. Jean Carlos Viana, comandante da Guarda Municipal, ex-comandante. Me reservo o direito de ficar em silêncio. Júlio Pereira Machado, Também me reservo o direito de permanecer em silêncio, Excelência. também agente público na Guarda Municipal, lotado na Guarda Municipal. O senhor nunca teve contato com ele? Permaneça em silêncio, Excelência. Questão de ordem, senhor vereador Pedro de Assis. Só fazer uso da palavra, presidente. Por favor. Luiz, eu também, seguindo a fala do vereador Lela, eu respeito muito o seu direito de permanecer em silêncio, como determina a nossa Constituição, mas eu gostaria que o senhor nos ajudasse, Luiz, porque o que nós temos aqui de indícios de irregularidade que citam seu nome dentro desse relatório são muitos e muito amplos. Nós precisamos que o senhor ajude a desvendar esse quebra-cabeça, porque sabemos que a empresa do senhor foi alvo de muitas coisas erradas que talvez não tenham partido pelo senhor, mas sim por pressão ou por ameaças vindas do próprio Poder Executivo do município de Florianópolis. E nós estamos aqui não na função de condenar ou de julgar o senhor, muito pelo contrário. Nós estamos aqui tentando apurar o desvio na conduta desses servidores públicos municipais que deveriam honrar a camisa de Florianópolis e fazer as coisas certas por todos os cidadãos daqui dessa cidade. Então, Luiz, eu lhe imploro que realmente possa nos ajudar. Se o senhor desejar, nós desligamos todos os microfones, as câmeras do senhor, nos contribui com o que achar conveniente. Se for do seu interesse, nós podemos fazer isso imediatamente. Que não fique gravado, que não fique constado na ata, como se fosse apenas uma contribuição. E depois o senhor pode retornar a essa sua estratégia de defesa. Mas nós precisamos muito que o senhor nos ajude a compreender de fato onde está esse equívoco todo.
Vereador, com todo o respeito que eu já reitero a essa casa, eu que já fui membro do Poder Executivo, fui secretário por 12 anos de uma prefeitura, nunca respondi a um único processo, participei de algumas CPIs, lá na época do Paulo Vidal, do Seu Bar, lá na Palhoça, mas, por orientação, eu me reservo ao direito de permanecer em silêncio, porque não tem nada a acrescentar nesse processo. Dando sequência, senhor Luiz, eu vou perguntar para o senhor, se o senhor alterou ou pediu para alguém alterar e excluir dados corretos do banco de dados da Sinasc. Eu não gostaria de responder e permaneço em silêncio. O senhor obteve alguma vez vantagens ilícitas em algumas dessas solicitações de trocas e exclusões no sistema? Eu me reservo ao direito de permanecer em silêncio, Excelência. O senhor tem conhecimento de vantagens em que Adriano ou Júlio, aqui apresentado pelas fotos, ao qual no processo o senhor tinha conhecimento deles, conhecia eles, segundo o relatório da Polícia Federal, o senhor tinha conhecimento desses agentes públicos, de eles ganharem algum favorecimento da Sinasc, quanto da liberação de taxas no sistema, bem como liberação de veículo do pátio da Sinasc? Eu gostaria de permanecer em silêncio, Excelência. Eu vou ler um trecho aqui do relatório. Vereador Pedrão, quer se manifestar? Pode. Por favor. Luiz, quanto tempo tem a empresa Sinasc de fundação? Não sei a informação. A questão dos leilões dos veículos apreendidos no município de Florianópolis, como funcionava? Eu gostaria de permanecer em silêncio, Excelência. Repasso a palavra ao presidente. Eu vou ler um trecho aqui. Ler mais um trecho do relatório, de um apontamento feito aqui pela Polícia Federal. Eu gostaria que o senhor prestasse bastante atenção e pudesse, ao final, nos ajudar, contribuindo aqui, relatando algum parecer a respeito. Após, isso no texto já, abrindo aspas, após a solicitação de Silvio Odair, o senhor conhecia Silvio Odair? Eu permaneço em silêncio, Excelência. Após a solicitação de Silvio Odair, Júlio entra em contato com Adriano João de Melo e pede para este interceder junto à Sinasc para a liberação do veículo retirado. Adriano Melo repassa a situação para a Aline, funcionária da empresa, sendo que esta informa que tem um valor ainda a ser pago e que o carro não pode ser liberado. Então Adriano Melo pede ao menos que ela entre em contato com o Luiz, responsável pela Sinasc, para resolver a situação. Ela entrou em contato com o senhor? Eu me reservo ao direito de permanecer em silêncio. Adriano Melo conversa com o Luiz, diz que o caso é meio urgente, sendo um pedido do Mamute. O senhor conhecia, pelo apelido Mamute, Carlos Eduardo? Eu permaneço em silêncio, Excelência. Vou continuar aqui então. Adriano Melo conversa com Luiz, diz que o caso é meio urgente, sendo um pedido do Mamute. Luiz, em resposta, diz que vai resolver. Ato contínuo, Adriano Melo repassa a Júlio que o proprietário pode passar para retirar o veículo, devendo conversar no local, na Sinasc, com a Aline ou o Luiz. Isso aconteceu, seu Luiz? Eu não tenho nada a acrescentar, por isso permaneço em silêncio. Mais adiante, Júlio avisa também a Rogério, que é o dono do veículo, que era dono do veículo, que o problema foi resolvido, é só passar na Sinasc para falar com a Aline ou com o Luiz e retirar o veículo. Isso aconteceu, senhor Luiz? Eu me reservo ao direito de permanecer em silêncio, Excelência. Senhores vereadores, isso aqui é a situação que se põe nesse relatório. Ela é a parte justamente que, quando nós fizemos o mesmo
no depoimento anterior com a dona Aline, foi perguntado a ela a respeito se ela teria participado de alguma atuação desta forma aqui, de retirada de um veículo, alterando os dados no banco de dados lá do Sinasc, de um veículo que estava apreendido, que iria para leilão, só para ficar esclarecido. Esse foi um dos apontamentos aqui do relatório da Polícia Federal, em que o seu Luiz, como provavelmente aqui apresentado pelo relatório, a dona Aline era subordinada ao seu Luiz. Vou continuar, seu Luiz. Aqui eu vou ler agora trechos de uma escuta telefônica, ao qual é o Adriano Melo, ao qual o senhor se nega a dizer se reconhece ou não. O senhor se nega a dizer se reconhece ou não. Mas, segundo a interceptação telefônica feita pela Polícia Federal, nesse inquérito denominado uma operação chamada Ave de Rapina, em que o senhor abre o diálogo na escuta telefônica falando com o Adriano Melo. Bom dia, amigo. E o Adriano, bom dia, meu amigo, tudo bem? O senhor continua na conversa com o Adriano. Tudo beleza, graças a Deus. E o Adriano, eu quero fazer o Mamute, me ligou agora, perguntando se eu poderia ajudar ele na questão de um veículo, etc e tal. E a Aline está por dentro ali e pediu para conversar contigo se tu conseguir ajudar. E o senhor responde a ele, tá, a Aline sabe? E o Adriano coloca, a Aline sabe. O senhor continua. Sabe daí quem é o... Eu vou pedir para ela fazer isso então. Quando eu falo, tá, que são cortes que tem justamente na ligação e que é transcrito conforme o som que se ouve, tá? Até para que as pessoas acompanhem aqui possam entender um pouco. O senhor continua aqui então. Sabe quem daí é o... Eu vou pedir para ela fazer isso então, trazer a ficha do veículo aqui, tá? E o Adriano completa. Tá bom. E o senhor, é só dizer que é para o Adriano. É só dizer que é para o Adriano? E o Adriano, sim, isso. O senhor completa, tá. E aí continua a conversa aqui. O senhor conhece, tem conhecimento dessa conversa que teve com o Adriano? Eu gostaria de permanecer em silêncio, Excelência. Continuando a conversa no telefone, que ela não parou por aqui, foi uma conversa mais longa. O senhor continua. Deixa eu dar uma olhada nesse carro, alguma novidade lá ou não? E o Adriano, então eu conversei com... hoje a resposta se sai ou não é. Tem alguns cortes no meio da ligação, por isso que em alguns momentos não aparece a frase inteira. O senhor continua, é hoje. E o Adriano, é hoje, né? Até onde eu sei, então é aguardar hoje à tarde para ver a situação. O senhor continua, a coisa não sabe nada ainda. E o Adriano, mas não ficou nada definido, né? Se seria pelo aditivo ou pelo outro, né? E o Luiz, que é o senhor, falando não. O Adriano continua, não houve. E o senhor, se eles quiser realmente cancelar, vão ter que colocar no papel e dizer por que estão cancelando, se vier o pepino. E o Adriano, ou ver essa decisão então, dessa forma entendi. E o senhor, tá. E continua a conversa. Isso aqui vocês estão falando do quê? De um aditivo do quê? O senhor lembra que assunto é esse? Que começou na liberação de um veículo no pátio da Sinasc e agora já estão falando de um aditivo, suposto aditivo. O Adriano era muito influente dentro da Sinasc, o senhor não acha? Sendo um agente de trânsito, um guarda de trânsito. O que o senhor acha? Eu me reservo o direito de permanecer em silêncio, Excelência. Ele gerenciava a Sinasc? Ele gerenciava o senhor, o Adriano? Eu gostaria de permanecer em silêncio, Excelência. Adriano Melo continua a conversa. Então tá bom, show. Não vamos aguardar, vamos aguardar, eu te ligo hoje à noite, hoje à tarde. E o senhor, eles que têm que dizer, né? E o Adriano continua, show, claro, com certeza, vocês não têm nada a ver com isso. E o senhor, é verdade, é. E o Adriano, vocês fizeram tudo certinho, cumpriram tudo e mais um pouco ainda. Que mais um pouco ainda que cumpriram?
O senhor está perguntando? É uma pergunta? Eu me reservo o direito de permanecer em silêncio, Excelência. Aí continua a conversa aqui, que ela vai se encerrando, mas é uma conversa longa, falo para os senhores vereadores, que é uma conversa longa, vereador Pedrão. É uma conversa que começa, como você viu ali, falando de liberação de veículo de um pátio, uma gerência, um poder enorme exalado por um agente público, em cima de uma instituição que tem que zelar justamente pelos contratos que lhe conferem, sendo que é um veículo que está lá apreendido, que vai a leilão, que tem um pedido de liberação, e em seguida já vai para conversas ligadas a um aditivo, né? Então, só para ficar o registro aí que é um assunto bem pertinente aqui, bem Sim, complexo. senhor presidente. Por favor, vereador. Captamos o registro e, com certeza, nós estamos diante de um assunto bastante complicado e complexo, né? Senhor presidente, eu gostaria de questionar o Luiz referente ao termo aditivo que ocorreu ou que não ocorreu, eis um mistério, e que eu gostaria que o Luiz nos comentasse um pouco referente à sinalização que foi solicitada à prefeitura, um termo aditivo no valor de 50% a mais, porque já havia sido feito um com 25% e posteriormente foi feito um com mais 25% de aditivo ao contrato, totalizando então quase que 50% a mais no valor do contrato. Segundo depoimentos com pareceres contrários do órgão, né? Em outras oitivas, nós recebemos alguns funcionários do IPUF que suspeitaram daquela atitude, uma vez que foi apresentada uma medição que não era compatível com os dados que o IPUF tinha. A empresa mediu e ela unilateralmente apresentou, sem que um técnico fiscalizasse, segundo os depoimentos. Então, eu gostaria de saber qual o procedimento de conduta da empresa quando faz a obra, se ela segue um cronograma, se ela tem esses dados resguardados nos seus documentos. E gostaria de saber também um pouquinho a respeito desse aditivo. Eu, com todo respeito a Vossa Excelência, mas eu me reservo o direito de permanecer em silêncio. Certo. Nos depoimentos falaram que esse valor, que esse contrato, mesmo não tendo aditivo ainda, o segundo aditivo assinado, ele foi executado com a garantia de que a Prefeitura Municipal de Florianópolis pagasse esse contrato. Eu gostaria de saber quem era o interlocutor na Prefeitura que fazia com que esses valores fossem garantidos o pagamento de forma rápida à Sinasc, uma vez que nós temos fornecedores que estão aí há mais de 2 anos esperando recebimento. Eu gostaria de permanecer em silêncio, Excelência. Há um relatório das ações feitas pela Sinasc. Senhor Luiz. Eu me reservo o direito de permanecer em silêncio. A Sinasc recebeu algum valor desse segundo termo aditivo? Eu me reservo o direito de permanecer em silêncio. Algum servidor público, em algum momento, exigiu o pagamento de propina ou solicitou algum serviço que a Sinasc prestasse de forma a trazer apenas benefícios particulares ao servidor do município? Eu me reservo o direito de permanecer em silêncio. Os pedidos do senhor Carlos Eduardo Mamute e de Júlio Pereira Machado, eles foram atendidos? Eu me reservo o direito de permanecer em silêncio, Excelência. Senhor presidente, uma pergunta que agora é referente à Sinasc, mas devido ao silêncio, acho que o senhor estudou bastante essa matéria, eu vou perguntar ao senhor. Era comum a Sinasc terceirizar os serviços dos contratos que recebia? Porque é citado no decorrer do inquérito a questão de uma empresa denominada MJV. Eu gostaria que o senhor perguntasse ao Luiz sobre essa empresa, se ela prestava serviços à Sinasc de forma contratual. Realmente, vereador Pedrão, eu faço essa pergunta, repasso a pergunta ao depoente, que essa é um questionamento chave também para esta CPI, que nós já temos até
um arcabouço de informações, tem uma quantidade enorme de informações e documentos de um trabalho já feito desde dezembro. E eu gostaria de fazer repassar essa pergunta ao senhor para que o senhor pudesse nos esclarecer. Se o senhor tem conhecimento desta empresa terceirizada. Eu me reservo o direito de permanecer em silêncio, Excelência. Vou ler mais um trecho aqui da escuta telefônica do senhor com o Adriano Mello. O Adriano lhe cobrando novamente a questão do automóvel, do veículo. Tinha uma pressão grande desse veículo, né? O senhor fala para ele a hora que ele liga para o senhor. Fala, instrutor. Ele era o seu instrutor. Pelo que a gente está vendo aqui, ele era o seu instrutor. E o Adriano continua. Tudo bem, amigo? E o senhor, tudo bem. Aí algum ruído, a ligação aqui parecia estar cortando um pouco. E o Adriano continua. Chegastes a ver aquele veículo lá, não? E o senhor, cheguei. Ele não mandou um bilhetinho para ti? Que bilhetinho é esse, seu Luiz? Eu me reservo o direito de permanecer em silêncio, Excelência. E o Adriano pergunta, oi? E o senhor, ela mandou uma mensagenzinha para ti, tá? Foi bem mais baixo. O senhor fala na ligação telefônica. E o Adriano Mello continua, tá falhando essa ligação aqui, aí deu certo? E o senhor continua, deu certo sim, tem um valorzinho lá, mas é coisinha pouca, tá? Mas a Aline já resolveu, tá bom? Ela mandou uma mensagem para você. O senhor determinava que a Aline fizesse as alterações conforme o senhor era cobrado pelo Adriano, seu Luiz? Era dessa forma que funcionava lá? Eu me reservo o direito de permanecer Essas em silêncio. atitudes feriam os cofres públicos? Pois a prefeitura deixaria de arrecadar? Eu me reservo o direito de permanecer em silêncio, Excelência. Continuando a conversa. O seu Adriano continua. Não chegou nada para mim. Eu falei com ela por telefone. Ela disse que não tinhas conversado nada com ela ainda. E o senhor continua. Não, mas já está resolvido. Pode mandar o cara vir ali falar com ela, tá bom? Então, a conversa daí foi interrompendo por aqui. O senhor tem lembrança dessa conversa com o Adriano? Eu me reservo o direito de permanecer em silêncio, Excelência. Perfeito. Eu vou voltar a perguntar para o senhor, porque tem mais algumas escutas telefônicas aqui que o senhor é identificado. E eu vou perguntar novamente aqui. Qual a relação que o senhor tinha com o Adriano Mello, Júlio Machado, e a relação com o Carlos Eduardo, o vulgo Mamute? Eu me reservo o direito de permanecer em silêncio. Qual a sua relação com o senhor Heron Giordani? O senhor alguma vez encontrou ele? Conhecia? Eu me reservo o direito de permanecer em silêncio. Para lembrá-lo, o Heron Giordani foi secretário da Casa Civil, é isso, vereador Pedrão? Vereador relator? Confirmado? Correto. Ele era secretário da Casa Civil. O senhor lembra desta pessoa? Teve algum encontro com o Heron Giordani? Me reservo o direito de permanecer em silêncio. O senhor tem conhecimento dos contratos, bem como os seus aditivos pactuados com a Prefeitura de Florianópolis? Me reservo o direito de permanecer em silêncio. O senhor tem conhecimento da possível necessidade dos aditivos nestes contratos milionários com a Prefeitura de Florianópolis? Havia necessidade de aditivos, de mais aditivos? Me reservo o direito de permanecer em silêncio, Excelência. O senhor sabia que esses aditivos, agora há pouco mencionado pelo vereador Pedro de Assis, tinham pareceres contrários dentro daquele órgão do IPUF, e mesmo assim havia uma insistência, uma pressão muito grande no órgão para que completassem o aditivo, fizessem a tramitação transcorrer, mesmo contrário ao parecer da assessora jurídica do órgão? Eu me reservo o direito de permanecer em silêncio. O senhor tem conhecimento da obtenção de vantagem ilícita para si ou outro qualquer agente público ou político, neste caso agentes públicos que já foram citados aqui, que o senhor se nega a dizer se reconhece, ou agentes políticos do Executivo ou desta Casa Legislativa? Eu me reservo o direito de permanecer em silêncio, Excelência. Vereador relator, vereador Ricardo Camargo, por favor.
Quer se manifestar também? Senhor presidente, apesar de entender a possibilidade potencial de uma grande contribuição que o senhor Luiz poderia dar para essa CPI, entendo inócua a continuidade da conversa aqui, das perguntas. Para mim, encerrou. Vou ler mais um questionamento, por isso que eu perguntei a respeito se eu conhecia o ex-secretário da Casa Civil, o senhor Heron Giordani, que uma das falas sua com o Adriano fica evidenciado que o senhor tinha conhecimento dele. Diálogo número 70 aqui dos autos do processo do relatório da Polícia Federal, levantado através da operação Ave de Rapina, em que abre a conversa da escuta telefônica o senhor falando: "Fala, amigo", e o Adriano Melo completa: "Ô, amigo, o rapaz está indo aí lá, o rapaz está indo lá então, tá bom?" E o senhor continua: "Aonde?" "Ah, tá, passa para falar com a Aline, tá? Eu estou indo a Imbituba." E o Adriano continua: "Então tá bom, amigo, tá bom. Tá tudo bem?" O senhor aí pergunta para ele, fala com ele, né? "A Aline está sabendo, tá tudo ótimo. Ontem o Heron diz que mandou pagar sem anular as notas, tá? Parece." E o Adriano continua: Isso. É isso aí, é o que eu ia te falar." E o senhor continua: "Pois é, porra, agora." E o Adriano continua: Ligou para o Bastos para pagar, tá?" E o senhor continua também lá na sequência da conversa com ele: "Esperamos que eles cumpram, né?" Aí vozes se misturam ao fundo. Continuando aqui, falando para os senhores membros que essa escuta aqui ela é transcrita na íntegra, então qualquer ruído que aparece no telefone também é passado, então a leitura fica um pouco complicada, mas a leitura aqui que passa nessa escuta telefônica, aqui nesse diálogo feito na interceptação telefônica da Polícia Federal, fica bem claro que o senhor também conhecia o Heron. E o senhor comentou com o Adriano que o Heron diz que o Heron mandou pagar sem anular as notas. O que se refere esse diálogo? Eu me reservo o direito de permanecer em silêncio, Excelência. Se eu permanecendo em silêncio em todos os questionamentos mais importantes, chaves desta CPI, o senhor não consegue contribuir com essa CPI. Para evitar que nós continuamos aqui, senhores vereadores, até é uma pena, e volto a completar que no início dos trabalhos foi dada essa oportunidade ao senhor de contribuir, sendo sabedor do custo que é gerado para esta casa, para a cidade de Florianópolis, os contribuintes pagam, para que nós, junto dos servidores dessa casa, os assessores, possam trabalhar. Isso aqui é fruto de trabalho. Isso aqui não é brincadeira. Nós estamos procurando fazer o trabalho sério, correto, coeso. E aí a gente tem, sentado nessa cadeira, uma pessoa que não quer nos contribuir. Até entendo e respeito o direito constitucional e a estratégia de defesa, mas vou frisar para o senhor, não sendo hoje, mas pode ser amanhã, a gente vai voltar a intimar o senhor para que possa comparecer a esta CPI, de tal forma que a gente possa desenvolver os trabalhos e buscar mais alguns fatos e que possam gerar a necessidade do senhor estar aqui presente. Eu pergunto aos senhores vereadores, no encerrar dos trabalhos, se tem mais algum questionamento a fazer. Agradeço, presidente, para mim. Agradecendo a presença dos senhores vereadores e também dos servidores desta Casa Legislativa aqui presente e aos que nos acompanham também pela TV Câmara, pedindo aqui que o termo de depoimento seja assinado em seguida pelo depoente, mesmo utilizando seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Eu dou por encerrado a presente sessão da CPI dos radares. Obrigado a todos.